Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sou Leonardo aqui. Vamos tentar dar sequência, né, à nossa disciplina de Contabilidade de Custos 2. Hoje nós iremos discutir a contabilidade de custos para o processo de tomada de decisão. O que é que nós vamos discutir na aula de hoje? Nós vamos discutir custos para a tomada de decisão. Posteriormente, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de custeio variável, falando das importâncias e características desse método de custeio. Faremos uma comparação entre o método de custeio variável e o custeio por absorção. Falaremos das vantagens e desvantagens da adoção do custeio variável e, por fim, falaremos do importante conceito da margem de contribuição. Nós vimos, né, até aqui, desde o outro semestre, que as informações que são emitidas pela contabilidade de custos, elas servem para diversas questões dentro da empresa. Basicamente, essas informações elas servem para colocar valor nos estoques, né? Ou seja, para fazer a valoração dos estoques, com o intuito de fazer o cálculo do custo dos produtos vendidos, do custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados, quando no caso de empresas de serviços. Ela serve também para planejamento da produção, ou seja, para você estimar qual vai ser o gasto realizado para produzir determinada quantidade de produto ou um serviço. Ela serve também para o controle de gastos, formação de preço de venda, a avaliação da empresa e do gestor e tomada de decisões diversas. Dentro da contabilidade de custos 1, basicamente, nós vimos a utilização de custos para a valoração dos estoques, e para cálculo do custo dos produtos vendidos. Ou seja, como é que eu calculo o custo dessa produção? Com departamentalização, sem departamentalização, usando o critério de rateio A, B, C e D. Então, tudo isso é a utilização dos custos para a valoração de estoque e do cálculo do custo dos produtos vendidos. Já em custos 2, nós vamos entrar na parte de tomada de decisão e usar as informações de custo para planejamento, controle e avaliação, ou seja, o processo decisório. Existem diversos métodos de custeio, né? E cada método ele é diferente um do outro, e assim como ele é diferente, ele é aplicado para maneiras, para as situações diferentes. Primeiro, cumpre relembrar o que é método de custeio. O método de custeio ele pode ser considerado como uma maneira em que a empresa ela forma o custo dos seus produtos ou serviços. Ou seja, é uma ótica, é um foco, é uma maneira de enxergar os custos de produção. Então, varia de empresa para empresa. Diversos métodos, eles são abordagens diferentes e a depender da forma que você escolha para calcular os seus custos, você pode imputar ou não custo a esses produtos. Ou seja, a depender do sistema adotado, os custos dos produtos eles podem variar. Existem diversos métodos de custeio, né? Nós temos o custeio chamado ABC, ou custeio baseado em atividades. Nós temos o RKW, né? Ou custeio pleno. Nós temos o custeio por absorção, que é o que nós vimos até então. Nós temos o custeio padrão e nós vimos o custeio variável, né? Nós vamos iniciar o custo na visão do processo decisório, estudando o custeio variável, ok? Então, você já tem conhecimento sobre o custeio por absorção e hoje nós vamos dar entrada introduzir, né, o estudo do método de custeio variável. Custeio variável. O que é o custeio variável? O nome já diz, né? Custeio vem de método de custeio, ou seja, forma de apurar os custos com o custo variável, ou seja, escolhendo ou adotando como custo apenas aqueles custos que são variáveis. Num conceito mais elaborado, o custeio variável é aquele método de custeio que considera como custo de produção apenas os custos variáveis incorridos. Aqui a gente precisa lembrar que os custos variáveis, eles podem ser diretos, no caso da matéria-prima e da mão de obra direta,
E os custos variáveis, eles podem também ser indiretos. São aqueles custos que você não identifica diretamente com o produto, por isso eles são indiretos, mas eles variam de período. Não na mesma proporção que os diretos, né? Mas eles variam. É um exemplo da energia elétrica das máquinas, por exemplo. É um exemplo dos materiais indiretos de fabricação, que são custos que, apesar de você não identificar diretamente com o produto, à medida que você aumenta o volume de produção, ele também aumenta, certo? Resumindo, o método de custeio variável considera como custo apenas aquilo que é variável. E ele foi elaborado como uma maneira, uma alternativa para você lidar com o problema da arbitrariedade na alocação dos custos fixos. Nós sempre estamos falando que os custos fixos, eles representam o problema da contabilidade de custos. Por quê? Porque, como eles são fixos, eles não guardam relação, eles são independentes da produção. Se você não tem produção, você tem o custo fixo. E isso gera uma anormalidade, que é a questão de o custo fixo, à medida que você, o custo fixo unitário, à medida que você aumenta a produção, o custo fixo unitário diminui. Isso não existe, isso não faz parte da lógica. Então, esse método de custeio variável, ele diz o seguinte, olha, vamos esquecer os custos fixos e vamos cuidar como custo apenas aqueles custos que são variáveis. Aí você já pergunta, assim, e o que é que eu faço com o custo fixo? Eu simplesmente desconsidero ele, eu deixo ele de lado. A gente precisa, para a gente precisa responder essas perguntas, para a gente responder essas perguntas, a gente precisa identificar o que é um custo fixo. Só para relembrar, o custo fixo é aquele que não guarda relação com o volume de produção. Ele existe independente de você produzir ou não. Por isso, alguns autores tratam os custos fixos como custos associados a manter a capacidade produtiva, não necessariamente produzir. Então, pela subjetividade, né, por eles serem subjetivos, pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, na visão do custeio variável, eles não são considerados como custo de produção. E como é que a gente trata esses custos fixos? Simplesmente a gente coloca eles como se fossem despesas. Então, sabe aquele custo fixo com aluguel da fábrica, com a segurança da fábrica, com a segurança da fábrica, né, da produção, todos esses gastos que são custos fixos, eles agora, no método de custeio variável, eles passam a ser tratados como se fossem despesas. E como é que a gente trata a despesa? A gente baixa ele diretamente do resultado. Comparando o método de custeio variável com o custeio por absorção. O custeio por absorção, a absorção vem de absorver, né? Então, considera como custo tudo aquilo que é absorvido na produção, ou seja, todos os gastos consumidos para a produção, seja eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, primários ou de transformação. Então, o custeio por absorção incorpora todos os custos. O custeio por absorção, ele é o método oficial aqui no Brasil. Ele é consagrado pelos princípios de contabilidade, pelas normas brasileiras de contabilidade, pela legislação do imposto de renda, ou seja, pela legislação fiscal como um todo. Então, esse é o método oficial no Brasil. E o custeio por absorção, ele tem a finalidade, no final das contas, como ele decorre, né, ele surgiu com o surgimento os princípios de contabilidade geralmente aceitos, né? Principalmente incentivado pelas auditorias, pelas grandes firmas de auditoria, ele serve ainda hoje como uma maneira de atender a legislação, né? Então, todas as empresas que atendem à legislação, e todas elas devem atender, elas seguem o método de custeio por absorção. Já o custeio direto ou variável, ele incorpora aos produtos e serviços apenas os custos variáveis. Então, o custeio por absorção considera todos os custos e o direto considera apenas os custos variáveis.
Enquanto o método de custeio por absorção ele é oficial, o custeio variável ele é gerencial, ou seja, ele é utilizado apenas para a tomada de decisão dentro da empresa. Isso significa dizer que você não pode elaborar uma demonstração do resultado com base no custeio variável e publicar essa demonstração contábil, entregar aos bancos, às entidades reguladoras. Enfim, isso não pode, porque o uso do custeio direto ou variável ele é apenas para fins gerenciais. E a finalidade do custeio direto é se tornar uma ferramenta para a tomada de decisões gerenciais. Nós vamos ver, a partir de hoje, que o método de custeio variável, ele fornece algumas ferramentas que são muito úteis para o processo decisório. Vou dar um exemplo. Imagine que você tenha uma empresa, uma indústria, por exemplo, que ela fabrica mais de um produto. 3, 4, 10, 20. E você tem um dinheiro para fazer a publicidade e propaganda daqueles produtos. Aí a pergunta é, qual é... Você vai pegar esse dinheiro, que é pouco, e vai dividir para todos os produtos, ou você pode pegar esse dinheiro e alocar naquele produto que seja mais rentável para você, ou seja, que vai te dar mais retorno. Obviamente que você, quando você tem essa informação, você vai canalizar aquele recurso para os produtos ou o produto que mais te dê retorno. E como é que a gente calcula o produto que mais dá retorno para a gente? Nós vamos ver que isso é calculado com base na margem de contribuição que é decorrente do custeio variável. E como é que eu demonstro, gente, o resultado pelo método de custeio variável? É muito simples, né? Nós temos uma pequena alteração em relação ao método de custeio por absorção, que é a DRE que a gente já conhece. Então, aqui nós temos uma demonstração simplificada pelo custeio variável. Eu tenho a receita de vendas que não muda, né? É a quantidade vendida pelo preço de vendas, menos o custo dos produtos vendidos. Como eu estou no método de custeio variável, aqui dentro do custo dos produtos vendidos, eu vou ter apenas custos variáveis. Não tenho a inclusão de custos fixos aqui no nosso CPV. Aí eu vou ter o lucro bruto, que eu vou subtrair das despesas administrativas de vendas e dos custos fixos. Lembra lá no conceito de margem de custeio por absorção, que eu disse que os custos fixos dentro do custeio variável ele é tratado como se fosse uma despesa. Então, quando eu tiro do lucro bruto as despesas administrativas de vendas e os custos fixos, eu acho o meu resultado. Aí eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho uma indústria que tem alguns gastos fixos, variáveis, custos e despesas, e tenho a receita. Se calcule o custo de produção pelo critério variado e pelo critério de absorção. Pelo custeio variável, a gente já sabe, né, gente, que nós teremos o custo de produção aqui de apenas R$ 15.000. Então, aqui é o custo pelo critério variável. E pelo critério de absorção, eu vou ter que somar 15.000 com mais 5.000. Então, pelo critério de absorção, eu vou ter o custo de R$ 20.000. E elabore a demonstração do resultado do exercício. Então, aqui, como eu mostrei, né, num custeio variável, eu vou pegar só os custos variáveis, R$ 15.000, e no custeio por absorção, eu vou pegar os fixos mais os variáveis. Então, aqui eu já posso fazer a primeira comparação, que no método de custeio por absorção, o custo do produto vendido ele é maior. Por que ele é maior? Porque dentro dele nós temos custos fixos e também tenho custos variáveis. E aqui não, aqui eu só tenho variáveis. Então, isso tem um efeito no lucro da empresa. Ora, se eu não coloco dentro dos meus custos os custos fixos, obviamente o meu custo diminui e o meu lucro aumenta. Então, aqui vocês percebem, né, que aqui o custo, ou o lucro, perdão, é maior do que aqui. Só que no final a gente pode perceber que os resultados são iguais.
Por quê? Porque aqui, ó, após deduzir as despesas, se eu deduzo o meu custo fixo, né, eu vou, de certa forma, estar compensando esses 5.000 que não estavam aqui dentro do custeio do produto pelo custeio variável. Então, acaba se compensando e o resultado acaba sendo igual. E aí a gente tem algumas considerações em relação ao custeio variável. Primeiro, que o critério o custo, o método de custeio escolhido, ele vai gerar resultado diferente. Então, toda vez que você pega, eu quero ver o custeio ABC e o custeio por absorção, vai ter resultado diferente. Então, critério diferente resulta em lucro bruto diferente. No nosso exemplo, o lucro bruto no custeio variável é maior do que o custeio por absorção. Isso se toda a produção for vendida, tá bom? Se toda a produção também for vendida, o resultado do período serão iguais. Os resultados do período serão iguais. Por isso, nós vimos lá que o lucro foi exatamente igual entre os dois produtos. Porém, se parte da produção, ou seja, você não vender toda a produção, você vai ver que o resultado vai ser diferente. Por que o resultado vai ser diferente? Porque aqui em custeio variável, todo o custo fixo ele é baixado no período que ocorre. E aqui no custeio por absorção, não. Uma parte, aqui considerando que a produção, uma parte ficou no estoque, ou seja, não foi vendida, esse estoque, dentro dele, você vai ter uma parte de custo variável, mas também uma parte de custo fixo. E isso justifica o resultado diferente. No custeio variável, todos os custos fixos são baixados do período, independente de você ter vendido 1 a 10, 1.000, 1 milhão, todas as unidades que você produziu, todos os custos fixos eles serão baixados. Mas no custeio por absorção, não. Como eu falei, uma parte dele fica nos estoques e serão vendidos somente no outro período. Vantagens e desvantagens, né? Qual é a vantagem do custeio variável? Né? O impacto dos custos fixos no resultado é salientado porque o valor dos custos aparece segregado no demonstrativo do resultado. Então, nós conseguimos, a partir do custeio variável, nós conseguimos identificar de maneira clara qual é o impacto do custo fixo nos nossos produtos. O método de custeio variável constitui conceito de gasto pelo regime de caixa necessário para produzir os bens. No regime de caixa, as despesas são reconhecidas como resultado quando ocorrem. O custo de manufatura e os custos dos demonstrativos do resultado pelo método de custeio variável refletem uma melhor apresentação do que pelo método de custeio por absorção. Gente, existem esses dois itens, existem teorias, né, que acham que o custo, a adoção do regime de caixa, ele é, para efeitos gerenciais, para efeitos de decisão, melhor do que o regime de competência. Então, o custeio variável, ele adota o regime de caixa, ou seja, não é como o regime de competência, a gente só realiza aquele custo fixo quando ele vender. Se ele não vender, ele fica aqui todo. E não é assim no custeio variável, como nós vimos. Como nós vimos, o custo fixo, ele é baixado do resultado todo o período. Se a gente percebe que o custo fixo ele é aquele custo para manter a capacidade de operação da empresa, de produção da empresa, por que é que eu vou deixar ele estocado? Então, a vantagem é nesse sentido, né? Que ele reflete, ele usa o método o regime de caixa e não de competência, e o regime de caixa é melhor para a tomada de decisão, e o reflexo, né, dos custos nos produtos é que o método de custeio variável ele demonstra de fato quanto é que você precisa para produzir aquele produto. Ora, eu não preciso, em tese, de aluguel para produzir um produto. Aluguel é um custo fixo, mas eu preciso de matéria-prima e de mão de obra. Então, o custeio variável vai mostrar apenas a matéria-prima e a mão de obra. E se fosse pelo custeio de absorção, não. Você teria a matéria-prima, a mão de obra,
mais o aluguel, mais a depreciação, mais uma série de outros custos fixos. Então, no caso do custeio variável, ele é uma melhor apresentação dos custos produtivos. É uma forma, como ele é usado para fins gerenciais, você pode fazer diversas adaptações, né, do método de custeio por absorção, e isso melhora, ajuda no controle e na organização das empresas. E a partir disso que a gente pode calcular, por exemplo, o custo padrão, né, o orçamento da produção e da venda, e serve para planejamento. As informações para análise das relações entre custo e volume são obtidas mais facilmente do que o método de custeio por absorção. Então, é a partir do método do custeio variável que a gente vai começar a discutir, a partir da próxima aula, conceitos como margem de contribuição, ponto de equilíbrio, que são tudo partes dessa análise do custo em relação ao volume produzido e em relação ao lucro. E quais são as dificuldades, né? A dificuldade é separar os custos fixos dos custos variáveis. Enfim, é um método de custeio mais para curto prazo do que para longo prazo. E a principal dificuldade é que a legislação brasileira não permite a sua utilização. Ou seja, a gente só pode, apesar das vantagens de usar regime de caixa, de refletir melhor o custo de um produto, ele não pode ser utilizado. Então, essa é a grande desvantagem em relação ao custeio variável. Quando eu falei que o método de custeio variável, ele dá margens, né? Ele dá subsídios para a gente discutir uma série de indicadores importantes para a decisão, um desses indicadores que a gente consegue a partir do custeio variável é a margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição, gente, ela é uma variável muito importante para o processo de tomada de decisão. Muitas vezes a empresa usa como fator para a decisão o lucro. Ou seja, a minha empresa está dando lucro, ok, legal. Porém, ela deixa de considerar a rentabilidade. A rentabilidade do produto, ela é importante porque muitas vezes você está tendo o produto A, B e C está dando lucro, só que o produto dele está dando prejuízo. Então, quando você olha só lucro, no final todos os quatro deram lucro, né, no resultado final. Só que quando você analisa a rentabilidade de cada produto, você consegue identificar ineficiências, como no caso do produto D, que eu dei exemplo agora, que está dando prejuízo, ou seja, ele está reduzindo o resultado da minha empresa. Então, por isso que a gente usa a margem de contribuição, que é uma margem para calcular a rentabilidade do produto. Em um conceito mais elaborado, a margem de contribuição é quanto sobra da receita, ou seja, da tua venda, para que você possa pagar os custos fixos e gerar resultado. Quanto melhor for a margem de contribuição de um produto, melhor ele é. É um índice financeiro que representa a rentabilidade de um produto. Então, a partir de agora, quando nós temos um mix de produção, né, nós vamos olhar o resultado. A lucratividade, sim, é importante eu saber se no final do mês eu vou ter lucro ou prejuízo de quanto. Porém, é bom que a gente olhe também a rentabilidade de cada produto, porque existem produtos dentro de um mix de produção que muitas vezes ele está dando prejuízo, ok? E por outro lado, se você tem um produto que você pode incentivar a venda, você tem que incentivar a venda daquele que tem maior rentabilidade, ou seja, maior margem de contribuição. Como seria, né, a demonstração do resultado agora usando a margem de contribuição? Nós pegamos as vendas brutas, subtraímos dos custos e despesas variáveis e nós chegaremos à margem de contribuição. Depois subtrai os custos fixos e despesas fixas e tem o resultado. Isso aqui é muito parecido com o custeio variável, né? Com a diferença que a margem de contribuição, para eu achar a margem de contribuição de um produto, ou seja, a rentabilidade daquele produto, eu vou pegar a receita e subtrair dos gastos variáveis, ou seja, custos e despesas variáveis. A margem de contribuição ela pode ser total, ela pode ser unitária e ela pode ser percentual, ok?
A margem de contribuição unitária é de cada produto, é a rentabilidade de cada produto. A margem de contribuição total, ela é a margem de contribuição da empresa. Então, ela tem que ser positiva. E a margem de contribuição unitária de cada produto, como eu falei, existem produtos que nós vamos ver que a margem de contribuição dele vai dar negativa. Isso quer dizer que ele pode estar gerando prejuízo. Okay? E a margem de contribuição em percentual, que nós vamos ver como é que a gente calcula. A margem de contribuição total é quando ela é feita para toda a empresa. A unitária, como eu falei, é em relação ao produto, e a margem de contribuição, ela pode ser calculada de maneira percentual. Como é que a gente calcula a margem de contribuição total? Muito simples. Receita menos os custos e despesas variáveis é a margem de contribuição. E em fórmula MC, margem de contribuição é igual a receita menos custos variáveis e despesas variáveis. Aí, de uma maneira uma DRE menos simplificada, na verdade, eu tenho as vendas menos as deduções de vendas, eu tenho as vendas líquidas menos os custos dos produtos vendidos, variáveis, ok? Menos as despesas variáveis, eu acho a minha margem de contribuição. E quando eu subtraio essa margem de contribuição dos custos e despesas fixas, eu acho o meu resultado líquido. Aqui o exemplo, considere que uma empresa tenha tido uma receita bruta no valor de 10 mil e pague 10% a título de tributo sobre a receita bruta. Em relação aos custos e despesas, observe o seguinte, custo com mão de obra, R$ 1.000, custo com matéria-prima, mais 1.000, despesas com comissões, R$ 1.000. Então, eu tenho uma receita bruta de 10 mil, eu tenho 10% desse valor, ou seja, R$ 1.000 de tributo, né, sobre a receita bruta, então é tributo sobre vendas, é variável. Eu tenho custo com mão de obra de 1.000 e matéria-prima são custos variáveis, 2.000, e tenho mais 1.000 dos impostos e 1.000 das despesas de comissões, mais 2.000 de despesas variáveis. Então, como é que eu calculo a margem de contribuição total da empresa? Simples. Eu vou pegar os 10.000 menos as despesas e custos variáveis, eu vou achar a minha margem de contribuição, ou seja, 10 menos 4.000, eu vou ter a margem de contribuição de R$ 6.000. Essa é a margem de contribuição da empresa. É o que os produtos, de fato, contribuem para o resultado. Isso aqui não é o resultado da empresa. Como eu falei, nós vamos ter que subtrair desse valor, desses R$ 6.000, eu ainda vou ter que tirar as despesas e custos fixos da empresa. Aí sim eu acharei o resultado. Como é que eu acho a margem de contribuição unitária? Muito simples. A margem de contribuição unitária é o preço de venda menos os gastos variáveis unitários. Gastos variáveis, entende-se como o custo variável e a despesa variável. Exemplo, eu tenho uma determinada empresa que produz 3 produtos, sendo que o objetivo da empresa é maximizar o lucro. Qual é o produto que ela deve incentivar a venda? Aí eu volto ao que eu falei, a margem de contribuição, ela representa a rentabilidade do produto. Então, quanto maior a rentabilidade, mais aquele produto ele deve ser incentivado. Então, a gente tem que calcular nessa questão, nesse exemplo, e também na vida real, qual é o produto que mais está contribuindo para o meu resultado. Então, para eu fazer isso, eu vou precisar da minha margem de contribuição. E como é que eu acho a minha margem de contribuição unitária? É o preço de venda menos os gastos variáveis unitários. Beleza. Então, aqui, eu tenho o preço de venda de alfa 100. Eu tenho custo variável 30, despesa variável 25. Então, 100 menos 55, a margem de contribuição de alfa é 45. Beta, eu tenho 90, o preço de venda. E eu tenho 20 de gastos variáveis. Então, a margem de contribuição de beta é de 70.
Gama, eu tenho 110 de preço de venda e tenho 55 de gastos variáveis. Qual seria a margem de contribuição? 55. Então, se eu pudesse fazer um ranking, qual desses 3 produtos eu iria incentivar a venda primeiro? Beta. Porque beta tem uma margem de contribuição maior do que alfa e do que gama, ou seja, ele contribui mais com o resultado do que beta e do que gama. Resumindo, a cada unidade de beta que eu vendo, me sobra R$70 para pagar os meus custos e despesas fixas. Em comparação com alfa, para cada unidade que eu vendo, alfa só contribui com 45 e gama 55. Então, se eu fosse fazer um ranking aqui de primeiro, segundo e terceiro lugar, em relação à rentabilidade e à margem de contribuição, seria beta, gama e alfa. E para achar a margem de contribuição unitária, é muito simples, é só você pegar a margem de contribuição unitária e dividir pelo seu preço de venda. Como é um índice, né, esse valor eu tenho que multiplicar por 100. Aí eu tenho outro exemplo. Imagine que a sua empresa planeja vender 10 unidades de um determinado produto a R$50 cada unidade. Perdão, 100 unidades de um determinado produto a R$50 cada. Para produzir cada unidade desse produto, sua empresa tem um custo de R$20 e mais 15 de despesas variáveis. Calcule a margem de contribuição unitária. Ora, o preço de venda é R$50. O custo dos produtos vendidos, o custo é de 20 e a despesa variável é de 15. Então, 50 menos 35, a margem de contribuição é 15. E qual seria a margem de contribuição percentual? A margem de contribuição percentual, eu vou pegar a margem de contribuição unitária e dividir pela margem de contribuição, ou pelo preço de venda. Isso vai me dar 30%. Ou seja, esse produto, ele contribui com 30% para a formação do resultado. E se eu for fazer isso com a quantidade total, é só eu multiplicar R$50 vezes a quantidade vendida, R$20 é o custo vezes a quantidade vendida, despesas variáveis vezes a quantidade vendida, e eu vou achar a margem de contribuição total, ou essa é a total da empresa. Essa é a margem unitária, e perceba que a margem em percentual é idêntica. Aqui são as referências utilizadas, né, para esse assunto, se vocês quiserem aprofundar mais. Nós temos o livro do professor Eliseu Martins e temos aqui um material da professora Ruth Pinho. Valeu, até a próxima, galera.